Olá, amados irmãos, graça e paz, amém? Bom, vou fazer o próximo vídeo nosso. Eu vou dar um pulo aqui no material. Esse vídeo de hoje, a princípio, deve ser o 15º áudio do apontamento desse livro aqui, ó, O que os presbiterianos inteligentes devem saber. E eu vou tratar do assunto do batismo. Então eu vou unir o capítulo 21, 22, 23 e o 24, que é batismo cristão. Por que não batizamos por imersão? Por que batizamos por aspersão? E por que batizamos criança? Eu vou juntar tudo de uma tacada só, as argumentações do autor. Aqueles que quiserem compreender um pouco mais, de modo mais exaustivo, aí compra o livro e lê. Mas vou dar só uma ampassando, né? Uma passada no texto. E só isso, para a gente poder seguir, senão além de tudo ficará muitos vídeos, né? Então, ficariam muitos vídeos. Vamos lá. O batismo cristão, capítulo 21. O batismo foi instituído por Jesus após a sua ressurreição. Ele ordenou aos seus discípulos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, 19. Então, aqueles que creem e foram batizados serão salvos. Está em Marcos 16, 6. A confissão de fé de Westminster, que é uma confissão que nós seguimos, né, que é como se fosse, não é como se fosse, né, é um resumo de como cremos em determinados pontos da teologia. Confissão de fé de Westminster, ela fala que o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, sinal e selo da sua regeneração, sinal e selo da sua remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Então é isso aí. Então o batismo é um sinal, né, e também um selo, né, que nos une a Cristo e o plano de salvação e a graça de Deus permanente. A palavra sacramento não está nas Escrituras. Então nós consideramos há dois sacramentos únicos na Igreja Reformada, que é a ceia e o batismo. É as duas coisas que precisam ter como sinal e selo do pacto da graça dos homens a Deus no contexto cristão de culto, né? No contexto cristão de fé. Então, só que essa palavra foi inicialmente escrita pelo um teólogo, né, patrístico, dos pais da igreja, que é o Tertuliano. E a palavra sacramento mesmo, ela é uma palavra usada em Roma para designar quando o soldado ele faz um juramento de fidelidade ao imperador. Isso seria um sacramento, é uma cerimônia, né, é uma cerimônia de fidelidade, de juramento. Ele fala assim que no batismo o crente faz um juramento também de fidelidade a Cristo até a sua morte. Portanto, quando falamos em sacramento, estamos nos referindo a uma ordenança sagrada. Então, nós estamos, é isso mesmo, o sacramento ele é uma ordenança. Jesus espera que aqueles que confiam nele, vivem por ele, possa passar pelo sacramento, por esse juramento, né, passar por essa simbologia, né, esse pacto. E aí o autor vai dizer assim, o significado do batismo. O batismo corresponde à circuncisão praticada no Antigo Testamento. É isso mesmo. Então, se a gente for levar mais assim, de modo bem resumido, no Antigo Testamento o povo de Deus foi separado e um sinal de que eles eram separados para Deus era a circuncisão. Hoje a gente pode dizer assim que o sinal daqueles que são de Deus é aqueles que batizam. Os que são batizados têm um sinal, né? Então,
A gente poderia resumir dessa forma. E aí o autor, ele vai fazer 4 pontos sobre o que é o batismo, né? Ele vai dizer assim: o batismo significa e sela a nossa união com Cristo. Aí ele faz um capítulo bem pequenininho falando disso, de que em Romanos, né, no capítulo 5 de Romanos, é possível perceber de que nós somos selados em Cristo para sermos o povo dele, o povo de Deus. E o batismo está inserido nisso aí. O batismo significa e sela então a nossa união com Cristo. Então, a nossa união com Cristo está selada pelo batismo. O batismo mostra essa característica. Somos batizados na morte de Cristo. Então, há muita essa expressão na carta paulina. Somos batizados na morte de Cristo, né? Então, batizados na cruz de Cristo. Então, nós somos selados, estamos amarrados, estamos unidos ao mesmo ideal, ao mesmo destino. Então, seria isso no primeiro ponto do autor aqui falando. E o batismo significa e sela a nossa participação nas bênçãos do pacto. Então, Deus estabelece um pacto de graça, né? Então, esse pacto de graça, ele é estendido em Jesus, ele completa em Jesus. Então, o batismo significa exatamente a nossa participação da graça de Deus ao aceitar Jesus e a viver a cristandade no corpo e no seio da igreja. O batismo significa e sela a promessa de pertencermos a Cristo. Na antiguidade, os escravos eram marcados com algum sinal ou tatuagem marcado de quem eles pertenciam. E aqui o autor vai mostrar que o batismo ele é uma marca, pelo menos imaginária nesse sentido, né? Porque depois isso ninguém tem isso no corpo, mas às vezes tem fotos, às vezes tem documentos, né? Então, mas ele é uma marca de quem pertencemos. O que é interessante, se nós fizermos uma comparação, né, de que o sinal do escravo, do seu proprietário, é seu batismo, e o nosso batismo nos dá como propriedade a Cristo, então ele também nos dá como propriedade de Cristo como escravos. E isso é interessante porque esse é um outro assunto de um outro livro que talvez eu venha fazer um apontamento, de que de certa forma somos os escravos de Jesus, né? E o escravo é aquele que não tem vontade própria e que trabalha em função do seu Senhor. Então, de certa forma, isso é uma grande verdade em nossas vidas como cristãos. A nossa vontade não deveria ser própria, deveria ser a vontade de Jesus, do reino de Jesus, e nossas ações deveriam favorecer e executar aquilo que interessa ao nosso dono, aquilo que interessa a Deus, aquilo que interessa a Jesus Cristo. Então, mas fica aí a dica aí sobre essa questão. Então, o batismo é um selo da promessa de que pertencemos a alguém. Então, aquele que é cristão, que é batizado, ele pertence a alguém. A quem? A Jesus. O batismo é um meio de graça. O batismo é um meio que Deus usa para nos transmitir bênção. A confissão de fé nos lembra que a eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Então, quer dizer, a eficácia do batismo ela é perdurável, né? E ela não se limita também, ela não invalida se quem te batizou é uma pessoa que está em situação errada diante de Deus. Porque a eficácia do batismo está na graça de Deus, na promessa de Deus, e não em quem executou isso, o batismo. Então, só que eu fiz um adendo aqui que é o seguinte: batismo e vida cristã. É isso que a confissão de fé está querendo dizer. Não basta você achar que a eficácia do batismo ela se dá única e exclusivamente naquele momento. Ela se dá naquele momento e perdura, né, até que Cristo volte. É um símbolo, é um sinal, ele não se perde. No entanto, ele também não é um sinal que não requer do indivíduo a confirmação
do seu juramento. Quer dizer, eu fui batizado, mas nunca frequentei a igreja, logo serei salvo. Não, isso não cabe na cristandade. E aí isso já cai para outra segunda parte, que é a parte do livro, né, que vai falar do batismo e salvação. O batismo a ninguém salva, que é o que eu estou acabando de falar, né? Só Jesus é o Salvador. Então não adianta o indivíduo achar que porque um dia ele foi batizado, ele será salvo, porque o batismo não salva, ele não é indispensável para a salvação, o batismo. E quero falar justamente isso aqui. Embora o batismo não seja indispensável para a salvação, quem recebe Jesus como seu Salvador e Senhor deve ser batizado. Deve-se acrescentar também que o desejo de receber o batismo é uma evidência da verdadeira conversão. Isso é interessante, porque a evidente conversão, né? Quem é convertido quer se batizar. E aí eu quero fazer uma nota aqui de um rodapé para mim, que eu entendo que o batismo também além de ser selo né, além de ser um selo e um sinal da graça, para mim ele também é um ato de testemunho de quem Cristo foi, e do que Cristo fez. Ele é um ato de testemunho aos outros de que você crê naquilo que Cristo fez por você e por todos os outros. Então, para mim, desejar ser batizado e se identificar como batizado é dar testemunho de Cristo. Isso não está aqui no livro, mas isso é uma observação que eu entendo ser plausível dentro das Escrituras. Capítulo 22, vou unir também aqui, que é por que não batizamos por imersão. Eu vou resumir bem, vou ficar de olho no relógio, faltou 8 minutos, e eu vou resumir muito bem para os amados irmãos. A Igreja Presbiteriana do Brasil aceita como válida o batismo feito por qualquer igreja evangélica fiel às Escrituras, né? Seja por imersão ou por aspersão. Imersão é o cara dentro da água totalmente, como piscina. E aspersão é jogar um pouco de água em cima da cabeça dele. O autor vai aqui tentar explicar um pouco que aqueles que acreditam na necessidade de só se batizar por imersão, eles são chamados de imersionistas. E aí ele vai tentar explicar por que os imersionistas acreditam que só pode ter esse tipo de batismo. Ele diz assim: os imersionistas afirmam que a palavra batismo significa imersão e que o verbo batizar significa imergir. Logo, afirma, o batismo deve ser aplicado por imersão. Bom, isso é até verdade, mas qual é a argumentação do autor aqui e de muitos teólogos? De que se nós pegarmos a palavra batismo como imersão, ao trocar certos textos bíblicos, por exemplo, vários textos, nós teremos aqui, por exemplo, 1 Coríntios 10, 1, 2, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Né? 1 Coríntios 10, 1, 2. Substituindo o batismo por imersão, fica assim: tendo sido todos imergidos, assim na nuvem como no mar. Alterou o sentido? É claro, os israelitas atravessaram o mar a pé enxutos. Então, porque está escrito que batismo é imersão, não caracteriza na teologia que a prática era só por imersão. Então, é isso que o autor quer dizer. E aí, fala assim também o B. Os imersionistas argumentam também que o verbo batizar deriva do grego bapto, e baptizo, que significa imergir. Eles vão entrar ainda na mesma discussão dessa questão, mas, por exemplo, no grego, lavar também é batizar. Os judeus se lavavam antes das refeições,
e não batizavam, né? Não se batizavam. Então, assim, as argumentações para dizer que só se deve batizar por imersão, elas são, ao estudar os textos profundamente e conhecer suas origens e fazer as adequações semânticas do texto, ou seja, tentar fazer troca e ver se o sentido é esse, e observar na cultura da época se isso se dava certo, se era isso mesmo. Ao fazer isso, nós vamos chegar à seguinte conclusão, de que não é possível concluir que o batismo era só feito por imersão. E ao também analisar outros textos e outros contextos do Novo Testamento sobre batizar por aspersão, nós não podemos dizer que o batismo só pode ser feito por aspersão, ou que quando foi feito por aspersão não era válido. Então, é possível analisar a validade tanto de um quanto de outro. E a nulidade de um para o outro não é possível se estudarmos o texto exaustivamente. Eu não vou nem ir muito a fundo nesse assunto, porque eu acho que ele, uma vez que não há no texto de nenhum apóstolo, não há nenhum texto do Novo Testamento uma exigência de que o batismo seja por imersão, claramente, eu acho que, e uma vez que nossa igreja aceita tanto um quanto o outro, e a maioria da cristandade aceita tanto um quanto o outro, eu acho uma perda de tempo a gente estar aqui explanando mais do que o que já foi dito. Então, por que batizamos por aspersão? O autor vai tentar justificar por que a IPB batiza por aspersão. Bom, a justificativa maior, além do que já foi dada, é a seguinte, de que na remissão dos pecados, na celebração do dia da expiação, se fazia um batismo por aspersão. Em que sentido? Aspergir sangue, né? O sacerdote aspergindo sangue na cabeça das pessoas, era entendido aquilo como um batismo de purificação. Então, essa é uma prática do pacto da graça no Antigo Testamento. Então, é possível imaginar que isso seja correto. Então, se valia, quando fala que o sangue do animal aspergido para purificar os homens, então se valia isso, a gente pode entender que também é possível entender que podemos estar inseridos na graça de Deus do pacto, no batismo, dessa mesma forma também. Não haveria nenhum problema nesse sentido. E outro, de que aquilo que eu já tinha dito, o fato do batismo, ele ser um selo, e em alguns momentos da cristandade, é provável que houvesse um batismo em que não fosse possível emergir as pessoas na água. Então, a validade está tanto num quanto no outro. E para terminar, por que batizamos crianças? Nós batizamos criança, a IPB batiza criança, porque como o batismo é entendido na tradição reformada como um sinal do pacto, e de estar inserido no pacto, e é uma substituição à circuncisão, as crianças também lá, quando eram circuncidadas, elas não tinham entendimento ainda da graça de Deus e da lei, mas elas eram levadas pelos seus pais a permanecer no pacto. E depois era com elas a decisão se aquilo tinha uma validade ou não. Então, batizar a criança é inserir a criança no contexto da igreja, no contexto do pacto da graça de Deus, similar ao que os judeus, no pacto da graça no Antigo Testamento, faziam com todo mundo e com as crianças na circuncisão. Então seria isso, essa que seria o contexto. E
Ao fazer isso, quando a criança tiver o entendimento já na fase adulta, ela confirma, aí ela faz uma confissão de fé de que aquela apresentação, aquele batismo que foi feito, ela confirma a validade dele. Então, seria isso, porque batizamos as nossas crianças. Então, toma o lugar, o batismo infantil, ele toma o lugar da circuncisão do povo de Deus em Israel no Antigo Testamento. Circuncidar o filho em Israel era colocá-los junto do corpo de Israel, né? Trazer aquela criança no seio do pacto, fazer pertencer ao pacto. Então é a mesma lógica da teologia, ok? Um abraço, amados irmãos. Eu vou voltar a fazer outros vídeos e a gente vai encerrando esse livro aqui. Tudo de bom, um abraço.